Ana acordou no quarto escuro da clínica, amarrada à cama, com o som de vozes ecoando no corredor. Era o dia em que sua mãe a internar à força para curar sua orientação sexual, mas o que ninguém esperava era que, anos depois, essa traição familiar a transformaria em uma ativista implacável. O grito que escapou de sua garganta não foi de dor, mas de raiva pura, enquanto os médicos injetavam sedativos, selando o início de um pesadelo que mudaria tudo. Naquele momento, ela jurou para si mesma que sobreviveria, não importava o custo. Ana sempre soube que era diferente, mas em Lisboa, uma cidade de tradições antigas e fachadas modernas, admitir isso era como acender um fósforo em um barril de pólvora. Aos 18 anos, ela se apaixonara por Sofia, uma colega de universidade com olhos castanhos profundos e um riso que iluminava as noites chuvosas do Tejo. Elas se encontravam em segredo nos cafés escondidos do bairro Alto, trocando olhares e toques que faziam o coração de Ana bater descompassado. Mas a família de Ana, católica, devota e conservadora, via o mundo em preto e branco, homens com mulheres, e qualquer desvio era pecado imperdoável. A mãe de Ana, Dona Isabel, uma viúva de 50 anos que gerenciava uma pequena loja de artesanato no Chiado, descobriu tudo por acidente. Encontrou uma carta de amor escondida no quarto da filha, palavras que falavam de desejo e ternura entre duas mulheres. O choque foi imediato. Isabel confrontou Ana naquela noite, durante o jantar, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula. Isso não é você, filha. É uma confusão, uma fase. Nós vamos consertar isso. Ana tentou explicar, argumentar que seu amor era real, mas Isabel já havia decidido. Ligou para um psiquiatra amigo da família que recomendou uma clínica especializada em terapias de conversão, disfarçada como tratamento para distúrbios emocionais. No dia seguinte, Ana foi arrastada para o carro sob o pretexto de uma consulta médica rotineira. Chegando à clínica nos arredores de Sintra, cercada por florestas densas e um ar de isolamento opressivo, ela percebeu o engano tarde demais. Os portões se fecharam atrás dela e Isabel, com o rosto endurecido pela convicção, assinou os papéis de internação involuntária. É pelo seu bem, Ana. Deus vai te guiar de volta ao caminho certo. As primeiras sessões foram brutais, horas de interrogatórios sobre sua confusão, vídeos propagandísticos mostrando famílias normais e terapias de aversão que faziam associar imagens de mulheres a choques elétricos leves, mas suficientes para deixar marcas na alma. Ana resistiu no início, negando-se a participar, mas o isolamento a quebrou aos poucos. Sem contato com o mundo exterior, sem Sofia, ela começou a duvidar de si mesma. E se eles estiverem certos? E se eu for uma aberração? Pensamentos como esses a atormentavam à noite, enquanto ouvia os choros de outros pacientes nos quartos vizinhos. Um deles, um rapaz gay chamado Pedro, sussurrava conselhos através das paredes. Não acredite neles. Isso é tortura, não cura. Mas a pressão era incessante. Isabel visitava semanalmente, trazendo bíblias e promessas de uma vida normal se Ana se esforçasse. Após 3 meses, Ana foi liberada, mas não era mais a mesma. Sofia havia desaparecido de sua vida, bloqueada por Isabel, que interceptara todas as mensagens. Ana voltou para casa, fingindo conformidade, namorando um rapaz da igreja para aplacar a mãe. No entanto, o fogo interior não se apagou. Ele ardia em silêncio, alimentando uma raiva que crescia como uma tempestade no Atlântico. Ela começou a ler em segredo sobre direitos LGBT em Portugal, descobrindo que as terapias de conversão, embora não proibidas explicitamente na época, violavam direitos humanos básicos. Aos 20 anos, Ana fugiu para o Porto, onde encontrou uma comunidade acolhedora e começou a reconstruir sua identidade. Lá, ela conheceu Maria, uma artista de 22 anos com cabelos curtos e tatuagens que contavam histórias de rebelião. Maria era aberta sobre sua sexualidade, participando de marchas do orgulho em Lisboa. Elas se apaixonaram devagar, em passeios pelo Douro, compartilhando sonhos e traumas. Você não precisa se esconder mais, disse Maria uma noite, beijando Ana sob as luzes da ponte. Mas o passado assombrava. Isabel ligava incessantemente, exigindo o retorno da filha, ameaçando cortar laços familiares. Ana hesitava, dividida entre o amor pela mãe e a necessidade de ser autêntica. O conflito escalou quando Isabel descobriu sobre Maria através de um primo fofoqueiro.
Ela viajou ao Porto, invadindo o apartamento das duas, gritando acusações de influência maligna. Você está destruindo nossa família, Ana. Volte para casa e pare com essa loucura. A discussão terminou em lágrimas e portas batidas, com Ana defendendo seu amor pela primeira vez abertamente. Isso sou eu, mãe. Aceite ou perca sua filha. Isabel partiu furiosa, mas não sem plantar sementes de dúvida em Maria, sugerindo que Ana era instável por causa do tratamento. Dias depois, Ana recebeu uma carta de Isabel. Se você continuar assim, vou deserdá-la. Pense no seu futuro. A pressão financeira era real, Ana dependia de uma pequena herança para estudar. Ela debateu internamente, ceder para manter a paz familiar ou lutar por sua liberdade? Escolheu a segunda, cortando contato temporariamente, mas o preço foi alto, noites de insônia, questionando se valia a pena. Maria apoiava, mas o stress estava o relacionamento, com brigas sobre lealdade e sacrifícios. No Porto, Ana encontrou um emprego em uma galeria de arte, onde Maria expunha suas pinturas. A vida parecia se estabilizar, mas as cicatrizes da clínica persistiam. Pesadelos a acordavam, revivendo as sessões de terapia onde era forçada a repetir mantras contra sua orientação. Eu sou heterossexual. Meu amor por mulheres é uma ilusão. Essas palavras ecoavam, fazendo-a duvidar de sua relação com Maria. Em uma noite chuvosa, ela confessou: e se eu não for forte o suficiente? E se machucar você? Maria abraçou, respondendo: então vamos ser fortes juntas. Mas o mundo exterior não facilitava. Em Portugal, apesar dos avanços como o casamento igualitário desde 2010, o preconceito persistia em camadas sociais conservadoras. Ana enfrentou olhares julgadores no trabalho, comentários sussurrados sobre essas lésbicas. Um colega, conservador, espalhou rumores, ameaçando sua posição. Ela lutou de volta, reportando ao chefe, mas o incidente a deixou exausta. Porque preciso provar meu valor o tempo todo? Perguntava-se, enquanto via amigos heterossexuais vivendo sem escrutínio. Isabel não desistia. Enviava mensagens através de parentes, implorando reconciliação, mas sempre com condições. Deixe essa vida pecaminosa. Ana ignorava, focando em sua terapia real, com uma psicóloga especializada em trauma LGBT. As sessões revelavam camadas de raiva contra a mãe, a sociedade e si mesma por ter duvidado. Você foi vítima de abuso psicológico, disse a terapeuta. Essas palavras plantaram a semente de justiça. Um ano após a fuga, Ana decidiu confrontar o passado. Voltou a Lisboa para uma marcha do orgulho, convidando Maria. Lá, entre bandeiras arco-íris e gritos de liberdade, ela viu Isabel no meio da multidão, não como manifestante, mas como observador hostil, distribuindo panfletos religiosos contra o evento. O encontro foi explosivo. O que você está fazendo aqui, mãe? Ana questionou, voz tremendo. Isabel respondeu, tentando salvar almas perdidas, incluindo a sua. Maria interveio, defendendo Ana, mas Isabel atacou verbalmente. Você é o demoníaco que a levou para o erro. A briga escalou para um debate público, com manifestantes se juntando. Ana, pela primeira vez, falou abertamente sobre sua internação forçada, expondo a mãe. Você me torturou em nome do amor. Gritou. Isabel negou, chamando de ajuda necessária. A multidão vaiou e Isabel fugiu humilhada. De volta ao Porto, Ana recebeu uma ligação de um advogado amigo da comunidade LGBT. Sua história pode ser base para um processo. Terapias de conversão são violadoras de direitos. Ana hesitou. Processar a própria mãe? Era uma traição imperdoável, mas também uma chance de closure. Maria encorajou, não é vingança, é justiça. Após noites de debate interno, Ana concordou. O processo começou, alegando abuso emocional e violação da autonomia. Isabel, defendida por advogados conservadores, contra-argumentou que agira por preocupação maternal, citando crenças religiosas. O tribunal em Lisboa tornou-se palco de drama.
Testemunhas da clínica depuseram, revelando práticas questionáveis. Ana testemunhou, voz firme: eu perdi anos da minha vida duvidando de quem sou. Isabel chorou no banco, dizendo: eu só queria o melhor para ela. O juiz, progressista, questionou a validade de tais terapias. Mas o processo dividiu a família. Tios cortaram contato com Ana, chamando-a de ingrata. No meio do julgamento, uma reviravolta. Pedro, o antigo paciente da clínica, contactou Ana. Ele havia sofrido pior, tentado suicídio após o tratamento. Juntos, eles formaram uma aliança, expondo a clínica em mídia. Jornais como o Público publicaram artigos, gerando debate nacional sobre proibir terapias de conversão. Isabel, pressionada, tentou reconciliação privada. Desista, filha. Pelo amor de Deus. Ana recusou. O amor não justifica tortura. O estresse afetou o relacionamento com Maria. Brigas frequentes sobre o tempo dedicado ao processo versus à vida delas. Você está obcecada, acusou Maria. Ana rebateu: é pela nossa liberdade. Elas quase se separaram, mas uma conversa honesta salvou: eu te amo, mas preciso fechar isso. O julgamento prosseguia, com revelações chocantes. Documentos da clínica mostravam que Isabel pagara uma fortuna pelo tratamento, vendendo joias de família. Ana sentiu pena misturada à raiva. Por quê, mãe? Por que não me aceitar? No tribunal, especialistas em psicologia depuseram contra as terapias, citando danos irreversíveis como depressão e PTSD. Um ativista da ILGA Portugal testemunhou sobre casos semelhantes, pressionando por leis mais rígidas. Isabel, no depoimento, defendeu-se com fervor religioso. A Bíblia condena isso. Eu agi por amor cristão. O juiz questionou: amor ou controle? A mídia cobria tudo, dividindo opiniões. Comentários online variavam de apoio a Ana a acusações de ataque à família tradicional. Ana recebia ameaças anônimas, forçando-a a mudar de endereço temporariamente. Maria a protegia, mas o medo crescia. Em uma audiência pivotal, Ana confrontou Isabel diretamente. Você me roubou minha identidade. Eu era uma menina feliz, e você me transformou em uma sombra. Isabel rebateu: eu te dei vida. Você me deve obediência. As palavras cortavam como facas, expondo o abismo entre elas. O público no tribunal murmurava, e o juiz chamou ordem. Fora do tribunal, Ana encontrou apoio em um grupo de sobreviventes de terapias de conversão. Histórias semelhantes a fortaleciam: uma mulher que perdera o emprego, outra que se casara forçada e se divorciara. Você não está sozinha, diziam. Isso motivou a continuar, apesar do custo emocional. Noites de choro, questionando se a vitória valeria a perda da mãe. Maria, sentindo-se negligenciada, propôs uma pausa. Eu te apoio, mas preciso de espaço. Ana concordou relutante, mas a separação a devastou. Sozinha no apartamento, ela refletia sobre escolhas: amor romântico versus justiça familiar. Decidiu priorizar o processo, mas prometeu reconquistar Maria após. Uma traição veio de um parente. Um primo testemunhou a favor de Isabel, mentindo sobre Ana ser instável antes da clínica. Ana desmascarou a mentira com evidências, mas o dano à reputação foi feito. Jornais sensacionalistas exploravam: filha processa mãe, amor ou ódio? Ana deu entrevistas, defendendo: é sobre direitos humanos, não ódio. O clímax do julgamento, o verdito. O juiz condenou a clínica à indenização e recomendou proibição nacional de tais práticas. Para Isabel, uma multa simbólica e ordem de não interferir na vida de Ana. Vitória agridou-se. Ana ganhou, mas perdeu a mãe para sempre. Isabel saiu do tribunal sem olhar para trás, murmurando: Deus te perdoe. Pós-julgamento, Ana reconstruiu. Voltou para Maria, pedindo perdão: eu escolhi nós agora. Elas se reconciliaram, planejando um futuro juntas. Mas o trauma persistia. Ana advocava por leis contra a conversão, falando em eventos. Em uma conferência em Braga, ela encontrou Pedro, agora ativista. Nós mudamos o jogo.
No entanto, uma ligação surpresa de Isabel: eu vi as notícias. Talvez eu estivesse errada. Ana hesitou: perdoar ou manter distância? O dilema moral a consumia. Com a vitória no tribunal, Ana tornou-se figura pública em Portugal. Entrevistas na RTP, artigos no Expresso, ela compartilhava sua história para inspirar outros. Ninguém deve ser forçado a mudar quem é. Mas a fama trazia escrutínio. Críticos conservadores a atacavam online, chamando de destruidora de famílias. Ela bloqueava, focando no positivo. Reconciliação com Maria foi gradual. Elas viajaram para o Algarve, redescobrindo o amor em praias ensolaradas. Nós sobrevivemos, disse Maria, beijando Ana. Mas sombras pairavam. Ana sonhava com a mãe, questionando se o processo fora excessivo. E se eu a tivesse convencido de outra forma? Isabel, isolada em Lisboa, enfrentava o backlash. Amigos da igreja a abandonaram, vendo-a como fanática. Sozinha, ela leu livros sobre orientação sexual, questionando crenças antigas. Uma visita a um terapeuta fez confrontar: eu agi por medo, não amor. Mas orgulho impedia contato. Ana, aos 25 anos, fundou uma ONG em Lisboa ajudando vítimas de discriminação LGBT. Maria apoiava, pintando murais de empoderamento. Em um evento, Ana falou sobre perdão. Às vezes, o maior sacrifício é deixar ir. Palavras que ecoavam seu conflito interno. Uma reviravolta. Isabel apareceu na ONG anonimamente, ouvindo uma palestra de Ana. Após, aproximou-se. Filha, podemos conversar? Ana congelou, coração acelerado. Elas sentaram em um café, Isabel admitindo: eu errei. O medo me cegou. Ana chorou: você me quebrou, mãe. Isabel pediu perdão, mas Ana hesitou: preciso de tempo. O encontro abriu feridas antigas. Ana debateu com Maria: perdoar é trair-me mesma? Maria aconselhou: perdão é para você, não ela. Ana decidiu encontros supervisionados, reconstruindo devagar. Mas tensões surgiam. Isabel ainda lutava com aceitação, comentando sobre pecado. Ana confrontava: meu amor não é pecado. Sociedade reagia. Um projeto de lei contra terapias de conversão ganhou tração, graças à história de Ana. Ela testemunhou no Parlamento, em Lisboa, defendendo: protejam as próximas gerações. Isabel, assistindo pela TV, sentiu orgulho misturado a culpa. No pessoal, Ana e Maria planejavam casamento, mas o passado testava. Uma briga sobre convidar Isabel: ela não merece, disse Maria. Ana rebateu: é minha mãe. Elas comprometeram, convidando condicionalmente. O ápice, no dia do voto da lei, Ana no Parlamento, Isabel na plateia. A lei passou, aplausos e quando Isabel se aproximou: estou orgulhosa. Ana abraçou-a, lágrimas fluindo. Mas era genuíno? Com a lei aprovada, Ana sentiu closure parcial. A ONG cresceu, ajudando dezenas. Ela e Maria casaram em uma cerimônia íntima no Sintra, com amigos e, surpreendentemente, Isabel presente, um gesto de paz frágil. Eu aceito você como é, disse Isabel, voz baixa. Ana acreditou, mas vigilante. Anos passaram. Aos 30, Ana refletia: o preço da autenticidade fora alto, perda de inocência, relacionamentos tensionados, mas ganhar a liberdade. Maria, agora esposa, a apoiava incondicionalmente. Isabel, aos 60, participava de grupos de apoio para pais de LGBT, transformada. Mas nem tudo era perfeito. Preconceitos persistiam em áreas rurais de Portugal, onde Ana palestrava. Enfrentava protestos, mas persistia. Uma traição final: um antigo médico da clínica processou Ana por difamação. Ela contraprocessou, vencendo novamente, fechando ciclos. Em uma noite tranquila, Ana escreveu um livro sobre sua jornada, intitulado Identidade Roubada. Nele, explorava dilemas: o que é família? Sangue ou aceitação?
O livro gerou debates, questionando normas sociais. No fim, Ana ponderava: perdoar completamente ou manter distância? Ela escolheu o meio-termo, visitas esporádicas a Isabel, construindo uma relação baseada em respeito mútuo. Mas a pergunta permanece: foi certo Ana processar a mãe, ou o perdão sem justiça teria sido o caminho mais ético?